Bem-vindos ao Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares e no episódio de hoje, então, vamos falar sobre o estágio curricular e assim esclarecer algumas dúvidas sobre esta disciplina. Para isso, quem está aqui conosco na primeira parte deste episódio é a professora de jornalismo da Universidade Fevale, Letícia da Rosa. Professora, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde quem está escutando, boa tarde a ti, Vinícius. Uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Que bom, prazer é nosso. Então, professor, o estágio curricular consta no plano de ensino da graduação, sendo como uma disciplina. Mas antes do início das aulas, o aluno já precisa saber a empresa que ele vai fazer esse estágio, como ele faz esse contato. Tá, primeira coisa acho que é importante a gente entender que o estágio, ele pode ter dois tipos. É o estágio curricular obrigatório, que é a disciplina, mas também, com o mesmo nome, nós temos os estágios que o aluno pode ir, independente de ter essa disciplina no seu currículo, né? E muitas vezes esse estágio pode ser tanto voluntário quanto remunerado. Então, o que acontece quando ele se inscreve, quando ele se matricula na disciplina de estágio curricular obrigatório, ele pode fazer o seu estágio no mesmo local onde ele já faz um estágio ou escolher um novo local. Então, quando ele se matricula, ele não precisa ter nenhuma escolha ainda. Essa escolha acontece, vai ser passado todos os subsídios para que ele faça a escolha na primeira semana de aula. E isso é importante a tua pergunta, porque às vezes alguns alunos já nas férias ou já no semestre anterior, eles ficam se preocupando. Fica pensando, preocupado em se tem a empresa para fazer o estágio. Então tem essa primeira semana de aula. Tem um período, né, de 15 dias onde ele pode... O primeiro período é escolher o local do estágio. Que se ele já faz, ou se ele trabalha em algum lugar, ou se ele faz o estágio em algum lugar... Desde que sejam atividades jornalísticas, no caso do estágio de jornalismo, né, ele pode fazer no mesmo local onde ele já tem um outro estágio ou a sua atividade remunerada, o trabalho, enfim. E aí, professor, eu te pergunto, nesse caso, que o aluno já faz estágio no campo do jornalismo, o estágio não obrigatório, que ele pode ser remunerado, ou o estágio voluntário que tu comentou, ele consegue continuar o estágio curricular sendo remunerado, ganhando algum valor por isso? Então, o estágio curricular obrigatório, ele é não remunerado, né? Há um contrato, é feita toda uma formalidade entre a empresa e a Fevale. Mesmo que o aluno já tenha um vínculo de estágio no local onde ele vai fazer o estágio curricular, é um novo contrato e nesse novo contrato, então, não tem nenhuma remuneração. Pode ser no mesmo local? Pode. Vai ser feito um adendo, um contrato paralelo ao que ele já tem naquela empresa. E agora falando da disciplina, professora, como funciona as demandas do aluno, as entregas? Porque é uma demanda semanal, como se fosse uma disciplina. Mas tem provas, relatórios, como funciona? Então, nós chamamos de encontros de orientação. Esses encontros são quinzenais e a cada encontro, então, é explicada uma atividade que ele tem que fazer. Porque isso é importante. Às vezes o aluno chega dizendo, professor, mas eu já faço estágio desde o início do curso, eu preciso fazer a disciplina. A disciplina ela tem algumas prerrogativas específicas. Uma delas é a supervisão. Uma dupla supervisão, a supervisão da professora em sala de aula e a supervisão local. No local do estágio, ele precisa contar com um jornalista que aceite fazer esse seu plano de atividades, que é o período, a carga horária que ele tem que desenvolver. Então, na disciplina, no horário da disciplina, é feita toda uma série de documentos específicos para que ele comprove, documentos comprovatórios das atividades que ele realizou. Então, o primeiro documento é um plano de atividades. Ele tem que propor uma carga horária, que no nosso caso atualmente são 200 horas de atividades, né? Atividades de jornalismo, então específicas das nossas funções. Às vezes acontece que o aluno ele vai fazer o estágio em um local onde ele já faz outras atividades, mas ele
Sim. Para criar o seu plano de atividades, tem que ser atividades jornalísticas. E o outro documento é o relatório. No meio do semestre, ele envia um relatório parcial do que ele já executou até o momento e depois, ao final do semestre, né, na penúltima semana de aula, ele entrega o relatório final com todo o portfólio de atividades que ele desenvolveu nas 200 horas de estágio. E acaba que serve como uma introdução ao campo de trabalho, à área, até mesmo que o aluno quer seguir trabalhando, ele consegue ter esse direcionamento, tá? Vou aproveitar essa oportunidade e vou procurar uma área que eu me interesso mais, não é? Sim, o estágio ele tem essa proposta, ele tem uma provocação. Você pode até fazer no local onde já havia feito o estágio, onde está trabalhando, mas a nossa proposta é que você experimente coisas novas, né? É um ponto de testar novas habilidades, descobrir, né, o que tu gostarias mais. E tem um outro aspecto. É muito frequente para o curso de jornalismo os alunos já estarem atuando na área, com estágios ou até com algum emprego que tenha ligação com o campo jornalístico. Mas isso não é uma regra e nem é obrigatório. Tem alunos que só estudaram até o momento ou outros que trabalham em outras áreas que não são o campo do jornalismo ou da comunicação. Então, o estágio ele tem que prever todas as situações, inclusive aqueles alunos que nunca tiveram uma experiência na área. Por isso, a sua obrigatoriedade. Porque nós precisamos colocar no mercado profissionais que já tenham passado por situações no mercado, que já tenham tido essa experiência não só de sala de aula, ou não só a experiência laboratorial, de projetos, mas uma experiência concreta no mercado de trabalho. E tu, professora, tu já fez estágio, tu já teve tua época de estagiária? Conta como foi teu primeiro estágio, tua introdução a esse campo tão vasto do jornalismo. Então, na verdade, eu inverti um pouco a lógica, né? Eu comecei trabalhando profissionalmente na área da comunicação e depois de muito tempo, eu senti que havia necessidade de algo mais profissional. Então, aí que eu fui fazer o curso de jornalismo e fui... eu percebi que realmente aquilo que inicialmente começou como uma curiosidade, mas que depois tornou a minha profissão. E aí eu depois, então, de já estar no mercado, que eu fui correr atrás do curso superior. Depois, quando estava no curso, aí sim, o meu primeiro estágio, né, já como estudante de jornalismo, como acadêmica de jornalismo, foi na própria universidade, que nós chamávamos, né, na ECOS, a Escola de Comunicação, e nós tínhamos uma agência chamada ECOS, na Universidade Católica de Pelotas, onde eu me formei. Que bacana. E aí tu conseguiu fazer esse estágio na própria universidade? Na própria universidade. Foi muito legal. E ali eu já tive, então... porque para mim eu já tinha essa ideia de prática, né? Mas quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei para mim começou a fazer sentido. Isso que eu percebo, assim, da universidade, o mais importante, né? O estágio, ele te dá uma competência. Tu aprendes a fazer as coisas, transformar aquilo que tu viu na teoria, colocar na prática e ter essa experiência. Mas a universidade dá algo mais, que é a competência formal. O saber fazer e o saber por que fazer. Então, quando eu entrei na faculdade, eu começava a ver, e os professores começavam a falar, eu dizia, nossa, faz todo sentido. Por que eu não fiz a faculdade antes? Porque agora, tantas coisas que eu tive que aprender na cara, na coragem, na experiência, no erro. Eu ali com a faculdade, eu dizia, não, agora faz todo sentido. Né? Então, eu fiz o caminho inverso. Né? Então, para mim, quando eu entrei na faculdade, para mim foi um deslumbramento, um maravilhamento, porque não tinha a curiosidade da prática que eu já tinha. Eu tinha a curiosidade de entender as coisas com mais profundidade. E, obviamente, que daí as coisas mudaram, fizeram muito mais sentido. Que bacana. Então, professora, agora um recado para quem está nos acompanhando, principalmente alunos ou alunas que estão pensando em fazer este estágio curricular.
Então, a primeira coisa é não se desesperar, não pensar, não se preocupar, quer dizer, não se ocupe antes do tempo. A disciplina é supervisionada justamente para isso, para que tenha todo o apoio da professora, para que resolva todas essas questões. É uma disciplina que ela tem uma série de questões burocráticas, contratuais, né? E tudo isso é apoiado pelo professor. É claro que é o aluno que escolhe o local do seu estágio, mas sempre tem esse apoio profissional, apoio da professora em sala de aula. E a universidade, em último caso, a gente tem espaços próprios onde o aluno pode fazer o seu estágio curricular. Por exemplo, o núcleo de mídias sonoras. Então, aqui já foi um caso. Exatamente. Já tivemos estagiários curriculares aqui no núcleo de mídias da Fevale. E até essa questão que tu comentou, professora, já partindo para o encerramento desse episódio sobre um nervosismo em realizar a disciplina de estágio curricular, isso pode ser ligado ao fato de ser uma disciplina que está ali perto do final do curso, tem esse nervosismo, tem essa ansiedade também pela conclusão do curso, não tem? Tem isso, eu costumo sempre dizer no primeiro dia de aula, que quando eu vejo os alunos que estão no estágio, na disciplina de estágio, eu já sei que são alunos que estão quase se despedindo, né? Que já estão com o pé no mercado e perto da formatura. Então, ela é esse momento, assim, de que o aluno vai sair daqui pronto. Nós estamos dando esse aval, né? O aluno passou por toda uma série de disciplinas e projetos práticos, mas não só isso. Além disso, ele foi ao mercado, ele realmente atuou como jornalista, porque isso é importante. O estágio curricular é um momento em que tu já atua como jornalista, não é um auxiliar do auxiliar. Não, realmente, por isso que ele tem toda essa prerrogativa da supervisão. É o momento em que tu atuas como jornalista. E para ti, como professora, dá um aperto no coração também de ver esses alunos se despedindo da Fevale, não dá? Sempre, sempre. Isso é natural, né? A gente vê os alunos entrando, muitas vezes ainda quase que adolescentes, né? Saídos do ensino médio, e a gente acompanha toda essa evolução, esse amadurecimento não só profissional, como na sua trajetória de vida. Então, é muito emocionante a gente ver os alunos, né, chegando nesse momento de se despedir. Muito bem. Então, professora, novamente, obrigado pela sua participação aqui e obrigado por aceitar o nosso convite de visitar aqui o Núcleo de Mídias Sonoras. Muito obrigado. Como eu falei, é uma alegria estar aqui. Sempre é muito bom estar nos laboratórios da Fevale, ainda mais aqui no de Mídias Sonoras, que eu tenho muito carinho. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, agora você fica com Júlia Klein e ela falará com as estudantes de jornalismo Fernanda Gomes e Thalia de Castro, dando continuidade a esse papo sobre estágio curricular. O podcast volta já. Seguindo então o tema de estágio curricular do podcast On, estou com duas acadêmicas da Fevale para falar sobre suas experiências da disciplina. A estudante de jornalismo Fernanda Gomes, que fez a disciplina no semestre passado, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite também. E também a estudante de jornalismo, mas cursando a disciplina esse semestre, Thalia de Castro. Seja bem-vinda. Obrigada também pelo convite. Então, Fernanda, onde tu fez o teu estágio curricular? Eu fiz na Prefeitura de Novo Hamburgo, na comunicação. Eu já trabalhava lá, já fazia o meu estágio não obrigatório. Aí, como a prof. Letícia falou que eu poderia fazer o meu estágio obrigatório no mesmo lugar que eu trabalhava, eu só passei a fazer lá também essa atividade. E como foi essa experiência? Tinha alguma diferença do teu estágio para o estágio curricular? Tinha algumas regras que tu tinha que cumprir? Sim, porque lá no meu trabalho, normalmente eu fazia redes sociais, que não é uma parte, teoricamente, jornalística, né? Aí, como para os alunos de jornalismo, ela coloca bem essa regra que precisa ser atividades jornalísticas, eu tive que mudar a minha função lá dentro da comunicação. Aí eu tive que fazer reportagens, matérias ou fotos, cobrir eventos. Aí eu tive que ter essa mudança na minha rotina. E tu gostou da experiência? Gostei, porque eu nunca tinha tido experiência na área. Então, foi uma experiência bem legal também, junto com a equipe de jornalistas que tinham lá. E, Thalia, tu tá começando agora, né, a disciplina. Tu já sabe onde tu vai fazer o teu estágio?
Sim, na verdade eu já comecei a fazer o meu estágio antes e também como tem essa possibilidade de a gente fazer o obrigatório no mesmo lugar que a gente já vem cursando no caso o estágio não obrigatório, facilita muito, né? E eu já, desde novembro, eu já vinha estagiando numa rádio e acabei que só consegui usar e justamente por estar cursando, por já estar fazendo o estágio, eu tive a opção de pegar a cadeira, né? Era uma cadeira que para mim era muito difícil de pegar, porque antes eu trabalhava 8 horas em uma empresa que eu não tinha contato nenhum com jornalismo. Então eu já tinha em mente fazer um estágio para conseguir fazer a cadeira, porque quando a gente vai se encaminhando para o final do curso, o quanto antes conseguir fazer, melhor, né? E com a possibilidade de fazer o obrigatório no mesmo lugar, deu tudo certo e tá sendo mais fácil vincular os dois. E o que tu espera desse semestre, dessa disciplina? O que tu espera aprender com o estágio obrigatório? Então, muitas atividades que pedem no estágio obrigatório, que foi como a Fê citou, algumas atividades que ela passou a começar a fazer, eu já faço. Então, eu espero mesmo desenvolver ainda mais, né? Pela questão de já fazer a questão de todo o que pede na grade curricular, de reportagens, coberturas, ter esse desenvolvimento eu já vinha fazendo e conseguir reaproveitar e conseguir cursar a cadeira junto é muito bom. E, Fernanda, qual a tua dica para quem está começando a fazer essa disciplina ou quem está pensando em fazer no próximo semestre? A minha dica é pega logo essa cadeira, aproveita para fazer enquanto, de repente, tu ainda não tá num trabalho que é carteira assinada, que é o dia todo. Se tu tem a opção de fazer um estágio, em estágio mesmo, que tu já tá fazendo, ou em te inscrever em algum estágio, né? Aproveita para fazer, porque depois fica mais difícil também conciliar com outras cadeiras, tipo o TCC, até porque ela tem algumas coisas, algumas atividades que a professora passa de ficha, né, e relatórios que você precisa fazer. Então, são coisas bem detalhadas que a Prof. Letícia pede, que tu precisa dar uma atenção maior para aquilo. Então, eu gostaria de agradecer a presença das acadêmicas Fernanda Gomes, muito obrigada. Obrigada. E Thalia de Castro, muito obrigada. Obrigada. Lembrando que aqui no Núcleo de Mídias Sonoras você pode também fazer o seu estágio curricular. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica desse episódio é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é dos estudantes Jackson Batista, eu, Júlia Klein e Vinícius Soares. E a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber mais sobre a nossa rotina de redação e quando tem episódio novo. Até a próxima!